Olá, tudo bem? Hoje começaremos o nosso estudo, uma série de 4 aulas, trata da introdução à macroeconomia. O estudo da economia ele se divide em duas áreas, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia ela trata do comportamento do consumidor, trata do mercado, trata da produção, trata dos elementos envolvidos na economia. A macroeconomia, por outro lado, ela já trata de assuntos referentes a todo o setor de um país, todo o setor de produção, todo o mercado de um país. Então ele trata, por exemplo, de outros elementos também que são inerentes ao mercado ou à economia de um país, como por exemplo a evolução da inflação, investimentos totais na economia, exportações, os níveis de emprego, políticas econômicas. Então, a macroeconomia ela trata da economia de um país e do comportamento dessa economia no país. O estudo da macroeconomia moderna tem o seu início, desponta a partir da crise de 29, com a queda da bolsa nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma crise do café. Então, atrelado à leitura de Keynes sobre o funcionamento da economia de mercado, começaram-se a criar alguns mecanismos de controle, então, desse mercado, dessa economia. Porque lembra vocês que até então o pensamento predominante era do que a própria economia se regulava. E isso se mostrou ineficiente. A partir do momento que o keynesianismo ganha força, onde a intervenção do Estado passa a ser vista como um elemento preponderante no funcionamento do mercado de um país, então a macroeconomia começa a desenvolver as suas ferramentas. A partir desses mecanismos, eles começam a descrever, por exemplo, o direcionamento da atividade econômica. E interessante, nesse ponto, quais são os agentes econômicos que podem influenciar o mercado, que influenciam diretamente a economia de um país. E é claro que, especialmente, o governo acaba sendo o elemento chave, né, quando se estuda a macroeconomia. Veja que o governo, então, cabe a ele a tomada de ações que promovam o desenvolvimento econômico e social. Note que a crise de 30 mostra a fragilidade do mercado se autorregulando. Lembra a questão da mão invisível, né, do laissez-faire? Essa crise 30 mostra a fragilidade desses conceitos. Note então que o governo ele passa a ser o agente principal na condução das políticas macroeconômicas. Cabe a ele, independente da sua ideologia, independente do rumo que ele toma para a sua política, independente da forma como que ele vai adotar essa política, inclusive a política econômica, independente disso, é a cargo do governo que está a promoção do desenvolvimento econômico e social, o controle de preços, manutenção do equilíbrio das contas externas e também, principalmente, talvez, a promover a redução da desigualdade de renda, ou seja, a distribuição daquilo que se produz num país, como isso está chegando na ponta, como isso está chegando para a sociedade, ou como essa riqueza produzida, como ela volta para a sociedade. É responsabilidade desse governo, então, sempre possibilitar a melhoria da qualidade de vida e buscar, é claro, maneiras que venham a nortear, dentro dos instrumentos disponibilizados pela macroeconomia, buscar ferramentas para viabilizar esse bem-estar, esse desenvolvimento que nós veremos, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da sociedade. Então veja que os governos, independente da sua ideologia, têm que se ater a uma política econômica. Um governo, ao ascender o poder, tem que ter preparado uma política econômica bem definida. E é claro que, volto a falar, independente da ideologia, independente do modelo político
que venha a assumir esse governo, independente disso, ele tem as responsabilidades. E a política econômica, independente dessas ideologias, tem os seus objetivos. E esses objetivos, eles são 4 por fundamento. São eles, primeiro, o crescimento da produção, ou o crescimento econômico do país, e, consequentemente, o crescimento do emprego, são os primeiros objetivos de qualquer política econômica, também do controle da inflação, equilíbrio das contas externas e, como eu já disse, a melhor distribuição da renda gerada no país. Vamos falar então um pouco sobre a questão crescimento econômico. Crescimento econômico representa a condição de absoluta necessidade para uma economia. A qualidade de vida de uma sociedade depende do crescimento econômico do país. A maneira como esse desenvolvimento econômico se dá é a maneira como a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas de um determinado país vai se apresentar. A forma mais tradicional que nós temos de medir o crescimento econômico dos países é o que nós chamamos de PIB, ou Produto Interno Bruto. É ele que mostra como que essa produção vai crescendo ou não, e a partir disso, qual a riqueza que está sendo gerada. Porque às vezes o PIB pode ser apresentado na forma de percentual, e quando é assim, o que nós fazemos? Nós acompanhamos o percentual e comparamos sempre com o ano anterior. Assim, o PIB tanto pode ser apresentado como um valor absoluto, ou seja, uma arrecadação absoluta, geralmente apresentado em dólares, ou também ele pode ser apresentado na forma de um percentual, onde você tem indicação de como esse produto interno bruto ou essa riqueza produzida no país variou com relação aos períodos anteriores. Vamos dar uma olhadinha num vídeo produzido pelo IBGE que fala um pouco sobre o PIB. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de R$300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo?
Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Veja que o crescimento econômico de um país é a meta mais importante a ser perseguida em qualquer política econômica. Qualquer governo que venha ascender ao poder tem que estar estabelecido como que vai promover o crescimento do país. Então, entenda bem, nós estamos falando de crescimento econômico. O crescimento econômico ele se refere aqui à expansão da produção, ou seja, você colocar no mercado mais mercadorias, colocar mais serviços à disposição das pessoas. E aí pensa o seguinte, quanto maior o crescimento da produção, à medida que o crescimento da produção se dá, você tem um aumento de quê? Você tem um aumento de renda. Desde que essa produção seja maior que o aumento populacional, nós temos um povo se enriquecendo, ou seja, uma nação se enriquecendo. Quando nós pegamos o PIB e dividimos pelo número de pessoas de determinado país, existem alguns critérios para isso, temos o que nós chamamos de renda per capita, ou seja, renda por cabeça. É isso que significa. O que é a renda per capita? Você pega toda essa riqueza produzida e você divide pela quantidade de pessoas. De uma forma geral, isso vai nos apontar como um país está desenvolvendo, crescendo economicamente, ou seja, essa renda per capita nos aponta se toda essa riqueza fosse distribuída pela população, quantas essas pessoas teriam arrecadado por ano. Quando se busca atingir o objetivo de crescimento de produção, automaticamente o que você procura? Você procura o aumento do bem-estar das pessoas, um nível de aumento de emprego, ou então se procura o que nós chamamos de atingir o que nós chamamos de pleno emprego, ou o aproveitamento ao máximo das formas de produção, e com isso geramos riquezas para o país. Veja que a partir do momento que você tem o aumento da riqueza de um país e essa riqueza sendo distribuída não só através de espécie em espécie, mas também através de serviços para a população, como educação, saúde e segurança, você tem um aumento da qualidade de vida das pessoas. Então é importante distinguirmos o que nós chamamos de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O crescimento econômico tem a ver com a produção, tem a ver com a riqueza produzida no país. Agora, o desenvolvimento econômico, ele já tem a ver com o quê? Com a questão de vida das pessoas, ou como o estado de qualidade de vida das pessoas. Os países buscam melhores níveis de desenvolvimento econômico. Quando se fala disso, você está falando o quê? De melhorar o bem-estar dos seus cidadãos, melhorar a vida dos seus cidadãos. Existe um índice que trata do desenvolvimento econômico de um país. Esse índice é chamado de IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano.
A composição do IDH é um pouco complexa, mas algumas coisas ficam bem claras em observar, que é a seguinte. Primeiro, é um índice que vai de 0 a 1, sendo que os mais próximos a 1, os países que possuem um índice mais próximos a 1, eles são os que oferecem um nível de vida, ou um nível de qualidade de vida, ou de bem-estar, né, maior para os seus cidadãos. Aqueles mais próximos do 0 são aqueles que possuem um nível de vida ou bem-estar bem menor. Na composição do IDH, leva-se em consideração 3 dimensões. A primeira delas é a expectativa de vida. Isso geralmente se faz observando a taxa de natalidade e também a prestação de serviços de saúde para a população. O segundo é o que nós chamamos de acesso à escolaridade, não só o acesso, mas existem algumas avaliações também que acabam interferindo nesse índice do IDH, que são índices internacionais que tratam também da alfabetização e de desempenho dos alunos em provas internacionais. E a renda per capita, que seria esse primeiro elemento que eu já coloquei. Vamos dar uma olhadinha num vídeo agora que fala um pouquinho sobre o IDH. IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil tem um IDH de 0,755, enquanto a Noruega, o país com maior IDH de todos, tem um de 0,944. Esse índice é útil para se avaliar a qualidade de vida oferecida à população nos diferentes países do mundo, considerando educação, saúde e riqueza. A pesquisa é feita pela Organização das Nações Unidas todo ano e usa uma metodologia bem complexa para dar uma pontuação que vai de 0 a 1 para cada país. Assim, eles podem ser classificados em desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. O índice de educação é medido pela taxa de alfabetização e escolarização, enquanto a saúde é baseada na expectativa de vida, ou seja, quanto tempo se espera que uma pessoa vá viver em determinado país. Isso reflete bem as condições de saúde, já que o cálculo da longevidade é fortemente influenciado pela mortalidade infantil. E a renda considera o PIB per capita do país em dólares americanos. A diferença no poder de compra entre países é eliminada, por reconhecer que o custo de vida é outro. Mas o mundo é mais complicado que esses 3 fatores. Uma população imortal e infinitamente rica teria um IDH igual ao da África do Sul, sem nunca ter ido para a escola e aprendido a escrever. Além disso, o impacto no meio ambiente é completamente desconsiderado. Portanto, é importante lembrar que o IDH é apenas uma das maneiras padronizadas de se avaliar e medir o bem-estar de uma população, não retratando necessariamente a absoluta realidade de um país. Para encerrarmos essa primeira parte, é interessante você notar o seguinte, que um alto índice de crescimento econômico ele não reflete diretamente no desenvolvimento econômico. Veja que o Brasil ele sempre esteve entre as 10 maiores economias do mundo. Há um bom tempo o Brasil se mantém nessa posição. Já foi o 7º, já chegou a 8ª, hoje nós somos a 9ª e há alguma previsão para o próximo desse ano, até fechar o ano de 2020, que o Brasil venha a cair para a 10ª ou até 11ª ou 12ª economia do mundo. Mas mesmo assim, há um bom tempo o Brasil vem se mantendo entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, o IDH do Brasil, apesar de não ser tão ruim, mas o Brasil está longe dos países que também fazem parte dos 10 mais ricos do mundo. Com exceção da Índia, por exemplo, veja que outros países que possuem um PIB bem menor que o do Brasil possuem um IDH alto, a riqueza do país melhor empregada. Nós veremos posteriormente que existem outros índices também. Existe um chamado índice de Gini, que mede a distribuição de renda de um país. E daí nós veremos então a disparidade que existe entre estarmos entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, a nossa distribuição de renda ela é bem sofrível. E isso explica uma série de problemas sociais que nós temos no nosso país. Na medida em que as economias crescem, é necessário desenvolver incentivos para a produção e para o consumo e, de certa forma, estimulá-los na economia. Nós vamos citar aqui 3 fontes distintas de estímulos à atividade econômica. A primeira delas é o investimento e poupança, e aí nós precisamos fazer uma diferença grande também.
que nós chamamos de investimento aquilo que permite aumentar a capacidade de produção no país. Isso é investimento. Quando você aplica o capital, o dinheiro, na compra de meios de produção, como máquinas, equipamentos, infraestrutura, que serão utilizados para quê? Para a produção de outros bens e serviços. Por isso que chamam bens de capital, porque são frutos de um investimento. E esse investimento, nós falamos que é um investimento produtivo. Temos que fazer a distinção, o que no Brasil às vezes nós chamamos de investimento, muitas vezes falando do capital especulativo, que é um capital que se serve de outros ganhos da sociedade, com especulação financeira. Isso não é investimento. Investimento, como eu disse para vocês, é todo aquele dinheiro, todo aquele recurso que vem para fomentar, para aumentar a capacidade produtiva do país. Isso sim é investimento. O dinheiro que entra simplesmente para se aproveitar das taxas de juros no capital, no mercado financeiro, e isso é o capital especulativo. Para que o investimento se realize, é necessário que a taxa de lucro, a taxa de retorno na produção, supere a taxa de juros aplicadas pelo mercado. Porque estaríamos incentivando o capital especulativo em detrimento ao investimento na produção. Por outro lado, as taxas de juros também não podem ser tais que desestimulem a poupança, porque a poupança ela é uma das fontes de investimento. É através da poupança que o governo pode captar esse dinheiro, esses recursos e transferir para o setor produtivo. Então veja só, a taxa de juros passa a ser um determinante fundamental no comportamento dos investimentos, porque ela tem que ser de tal forma que não desestimule a poupança, mas ao mesmo tempo que não estimule o capital especulativo. E isto é um desafio para qualquer governo. Então é sempre difícil para os governos controlar a taxa de juros. Como eu disse, de forma que ela não seja tão baixa que desestimule a poupança e nem tão alta que desestimule os investimentos. Uma outra fonte de estímulo ao crescimento é o capital humano. Veja que estamos falando de desenvolvimento econômico. Primeiro, fomentando o mercado através de investimentos. Os investimentos estão ligados a estratégias do governo para atrair capital e criar condições para que esse capital ele seja aplicado no setor produtivo e não virar um capital especulativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ou a segunda fonte de estímulo ao crescimento, é o capital humano. Então aqui nós estamos referindo a quê? Aqui nós chamamos de habilidades e competências do trabalhador. E essas habilidades e competências elas resultam na capacidade de produzir trabalho que gere valor econômico. Então essas características elas são adquiridas pelo trabalhador por meio de educação e experiência. Volta à ação do governo diretamente aí na economia. Porque se uma das fontes de estímulo ao crescimento econômico é o capital humano, oferecer uma boa formação, uma boa educação, não só técnica, mas também educação básica, torna-se primordial em um país que deseja se desenvolver. Países considerados desenvolvidos têm trabalhadores mais qualificados. Melhora a qualificação do trabalhador do país, você necessariamente acaba influenciando no crescimento econômico, que isso está ligado diretamente com a ação do governo. Veja que o Estado pode atuar não só na educação, mas também no incentivo à entrada de uma nova mão de obra, mão de obra de jovens aprendizes e criar formas de incentivar o crescimento desses jovens dentro de uma empresa ou dentro de uma determinada função. Outra importante fonte de estímulo ao crescimento econômico é a tecnologia, que abrange o conjunto de conhecimentos aplicados pelo homem para atingir determinados fins. Então, as inovações tecnológicas, elas determinam quase sempre uma elevação nos índices de produção e o aumento da produtividade no trabalho. É importante você saber que a tecnologia está presente em todas as áreas do conhecimento. Ela é utilizada de maneira cada vez mais intensa. Então, seja para criar, desenvolver ou aperfeiçoar produtos.
processos e serviços. Podemos dizer que a tecnologia é complementada pela inovação. E a questão tecnológica também está ligada diretamente à ação do Estado. Primeiro, através de educação. Segundo, através do fomento à criação de ciência e tecnologia. Tanto é que nós temos um Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos as universidades públicas, temos uma série de empresas, como a Embrapa, por exemplo, fomentadas pelo governo, desenvolvem tecnologia que são aplicadas diretas à agricultura, ao agronegócio. Essas são as 3 fontes de estímulo à economia. Investimento, você tem ação do governo diretamente de 2 maneiras. Primeiro, através do financiamento, quando ele retém a poupança e transfere para o setor produtivo, e também quando ele atua sobre as taxas de juros, tentando desestimular o mercado especulativo e estimular o investimento produtivo, o investimento no setor produtivo. Pois nós temos lá o capital humano, ou seja, a utilização da força de trabalho, do conhecimento das pessoas na produção. Ação direta do Estado, através de quê? Através da educação e através do fomento também. E o terceiro ponto, que é a tecnologia. E a tecnologia, a ação do governo primordial. Primeiro, a questão da educação, através do aproveitamento de todas as instituições públicas também para desenvolver tecnologia, através do fomento às universidades, principalmente as universidades públicas, na construção de tecnologia, na construção de ciência, e através do Ministério de Ciência e Tecnologia, fomentando projetos também através de empresas privadas. Muito bem, então na próxima aula nós veremos o controle da inflação, que é o segundo objetivo dos planos econômicos de qualquer país. Até lá!